E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero responder aqui, né, de uma maneira respeitosa a um ateu. Se diz ateu, né? Eu não sei se a pessoa desse porte é ateu mesmo, um ateu raiz, aquele sujeito que não crê em Deus, mas ele não, ele fica na dele. Eu penso assim, que um ateu de verdade, ele fica na dele. Mas esse senhor que se diz ateu, ele grava vídeo, né? Ele vai lá na porta das igrejas, já foi na Canção Nova, já foi aí até em igrejas, né, protestantes aí. E nesses últimos dias ele fez um vídeo em Aparecida do Norte, na passarela ali de Aparecida, né, na Basílica Aparecida, com um certo deboche, né, aos romeiros, entrevistando as pessoas simples que vão ali para cumprir sua promessa, para fazer sua promessa, para rezar ali, né, a mãe de Cristo, né, a mãe de Deus, enfim, são os peregrinos, né, da mãe de Deus, que estão ali em Aparecida. E esse rapaz do canal, né, Além da Fé, o nome do canal dele é esse nome, né, Além da Fé. O nome dele, né, eu acho que é Gerson Ferrer, uma coisa assim. E ele fez um papelão, né? Ele gravou um vídeo. Eu vi esse vídeo, né? Porque se refere à fé católica. Aí ele fica ali na passarela, abordando as pessoas, fazendo questionamentos e debochando das pessoas, né? É aquele sujeito que ele faz a pergunta e depois vira o rosto para o outro lado, né? E pisca, né? E dá aquela piscada e dá aquela risada. Ou seja, é um sujeito que está mesmo para debochar da fé. Aí acusa a Igreja Católica de manipular as pessoas, não só a Igreja Católica, né? Mas toda a fé, todos aqueles que têm fé, ele debocha. E foi também na Canção Nova, e agora recentemente eu vi um vídeo dele em Aparecida, né? Que é esse que eu estou me referindo. Enfim, eu quero dar uma resposta aqui nesse vídeo, né, para esse rapaz. Para ele, por exemplo, né, ele vai fazer uma abordagem a um pessoal simples, lá na passarela, né, de Aparecida. Aí ele faz uma abordagem, pergunta sobre a fé. Aí tem uma questão que ele levantou também lá no vídeo, que é de pessoas, né, que infelizmente tiraram a própria vida pulando lá da passarela. Então, infelizmente, essas pessoas, né, tiraram a própria vida e pularam lá dessa passarela lá em Aparecida. Aí ele ficou dizendo, por que a igreja não divulga isso, porque aquilo. Aí ele faz, né, uma abordagem maliciosa com pessoas simples, como eu já falei, que vão ali para rezar, que vão ali, né, para fazer cumprir as suas promessas, comprar ali uma lembrancinha. Esse homem vai e faz uma abordagem dizendo, olha, mas o padre fala que Nossa Senhora está vendo, que o anjo da guarda de vocês estão vendo. E por que não viu que essa pessoa, né, pulou da passarela? Ao invés de explicar para as pessoas que isso não existe, é mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Ao invés de dizer para as pessoas que isso não existe, fica, né, aumentando a cerca lá para dificultar as pessoas, né, a pularem da passarela. Veja que a abordagem, né, é maliciosa, né, e criminosa, né? É uma abordagem criminosa. Como se as pessoas só vão lá, as pessoas que cometem suicídio, cometem lá suicídio na passarela de Aparecida, como se a santa fosse culpado, como se os anjos da guarda fossem culpados. É isso que ele quis dizer, né? Ah, mas o padre diz que o anjo da guarda protege, né? Que Nossa Senhora está presente, está vendo. Aí ele fazia aquela pergunta àquelas senhoras simples, né? Aqueles romeiros, e perguntava e a pessoa dizia, não, Nossa Senhora chora com isso, né? Nossa Senhora chora com isso. Aí ele debochava, né? Virava o rosto para a sua câmera e debochava. Veja, que coisa absurda. Não compreende a fé das pessoas, né? Não compreende a fé e vai, né, na superfície, digamos assim, né? Ao invés de mergulhar na fé para entender o que realmente acontece, para não fazer esse papel, né, que ele fez. Aí ele diz, olha, a igreja manipula as pessoas, né, a religião manipula as pessoas.
quando na verdade ele próprio está fazendo aquilo que ele acusa a igreja de fazer. Ele que está manipulando as pessoas. Por quê? As pessoas que o seguem, que comentam no seu vídeo, são pessoas, né, que já estão satisfeitas com ele, satisfeitas com a verdade que ele apresenta. Ou seja, a igreja está errada, a religião está errada, então o que esse homem mostra no seu canal, né, Além da Fé, o que ele mostra agora, as pessoas têm como verdade. Não só ele, não somente esse homem, né, do canal Além da Fé, mas também o Antônio Miranda e tantos outros, né, canal de pessoas que se diz ateu, mas na verdade são pessoas que estão, né, aproveitando da fé dos outros para espalhar as suas mentiras, né? Eles não têm firmeza de, por exemplo, comprarem um catecismo da Igreja Católica e mergulhar a fundo na doutrina católica, para daí sim dar a sua opinião depois. Para daí sim mostrar, né, aos fiéis, com o catecismo na mão, depois de ter estudado a fé católica profundamente, depois que tiver entendido toda a fé católica, fazer a sua decisão, dizer, olha, realmente eu estudei a fé católica, li o catecismo, conversei com um bispo, entrevistei um padre, fiz isso e fiz aquilo, mas a minha decisão é de que isso aí é uma farsa. Poderia fazer isso, mas não, vai entrevistar uma pessoa simples, que, repito, que foi ali para rezar, não foi ali para dar aula de doutrina. Aí esse cidadão diz que a igreja está manipulando as pessoas, quando na verdade é ele que está manipulando as pessoas. Com relação, né, às pessoas irem lá, e houve mesmo realmente esse caso, né, de alguém tirar a própria vida pulando de lá, mas isso não quer dizer que o culpado é porque foi em Aparecida do Norte, o culpado foi a Santa, o culpado foi os anjos da guarda. Quer dizer que essas pessoas que se dizem ateu, como esse rapaz, que atacam a fé católica, que atacam a igreja, a religião, parece que não faz uma boa reflexão. Porque aqui mesmo, né, na cidade que eu moro, aqui em São José dos Campos, nos viadutos que tem aqui, que cruzam a Dutra, frequentemente, com uma certa frequência, pessoas que estão tirando a vida, vão lá e se jogam embaixo. Não é em Aparecida, né? Não é um viaduto, não é uma passarela, né, religiosa, onde as pessoas cruzam ela de joelhos para pagar promessa. Então ele insinua que lá naquela passarela alta, né, ele vai fazendo o seu show, dizendo a passarela aqui é muito alta, tantos metros, né, de distância. Aí ele vai fazendo a sua insinuação como se a santa fosse culpada, como se a passarela por ser alta fosse culpada, como se os anjos da guarda fossem culpados, como se a igreja que não ensina direito fosse culpado de alguém ir lá e se jogar. E aqui na Dutra, como eu falei, né, quando a pessoa vai lá naquele viaduto, que não tem nenhuma referência religiosa, vão lá e se jogam, se matam. Não tem nenhuma referência lá religiosa. Então parece que eles não pensam antes de fazer as suas acusações, as suas, né, manipulações. Apesar de que, quando uma pessoa chega, né, a esse estágio de querer tirar a própria vida, e tira a própria vida, aí ele diz, mas os padres ensinam que tem um anjo da guarda. Por que o anjo da guarda não protegeu? Veja, meus irmãos, eu meditei um pouco antes de gravar esse vídeo e fiquei pensando, esse mundo que esses tais, né, ateus reivindicam, né, para si, imaginam para si, de um Deus que vê um avião caindo e surge lá uma mão no espaço e segura aquele avião e coloca no chão em segurança. De um Deus que, quando vê alguém vai se jogar de uma ponte, aquele Deus segura aquela pessoa com a mão. Então quer dizer que eles ficam criando essa imaginação de um Deus, né, super-herói, de um Deus, né, super-homem, de uma Maria, né, a Mulher Maravilha, né, aquela guerreira que onde tem uma pessoa caindo de um penhasco, ela vai lá e sustenta aquela pessoa. Eles criaram, né, essa mitologia na cabeça deles, de um Deus que tem alguém passando na passarela de cadeira de roda. Então, aquele Deus que restaura aquela perna amputada, aquela perna cresce, né, na frente de todo mundo. Então, eles imaginam esse mundo. Só, meus irmãos, que não é esse mundo que a gente vive. Deus, né, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, fez o mundo do jeito que a gente vê hoje. Não é diferente, não é de uma forma mágica.
Então ele gostaria de ver, né, se alguém vai pular lá da passarela, um anjo da guarda aparecer e segurar aquela pessoa, para ela não se machucar. Mais ou menos aquilo que o diabo disse, né, com Jesus Cristo. Te lança-te daqui abaixo, porque um anjo vai te segurar e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Então essas criaturas, queria ver isso, queria que alguém vai se jogar da passarela, então Nossa Senhora já está lá embaixo segurando, ou segura ela para todo mundo ver. Não seria esse mundo. Não seria esse mundo, seria outro mundo, é um mundo imaginário dessas pessoas. Imagine a cena, né? Imagina a cena, Deus segurando as pessoas para elas não se jogarem da ponte, para elas não cometerem pecado. Imagina a cena de um braço, né, amputado em um acidente, aquele braço crescendo, ou seja, parece que eles assistiram demais desenho animado. Esses tais aí, que se diz ateu, né? Eles assistiram demais desenhos animados, né? E ficaram aí, né, com essa imaginação. Aí ele via, né, esse rapaz lá do canal Além da Fé, via na passarela alguém com a cadeira de roda, com as pernas aleijadas, né, amputadas, e dizendo, olha, cadê o Deus de vocês? Era mais ou menos isso que ele estava dizendo, cadê o Deus de vocês que não restaura vocês? Então veja, meus irmãos, esse mundo que eles imaginam não é o mundo nosso, é o mundo da imaginação deles, como eu disse, né? Eles viram muito desenho, eles viram muita ficção, então eles imaginam Deus que age de uma forma mágica. Mas não é assim. Repito, né? Mas não é assim. Então, eles deveriam estudar primeiro a fé antes de fazer esse tipo de papelão. Por exemplo, ele entrevistou várias pessoas simples. Entrou lá na igreja, debochou da fé de um, debochou da fé de outro. Por que que ele não foi a um sacerdote, a um bispo, né, da igreja católica? Sentou com ele e fez uma entrevista. E dizia na cara dele, olha, vocês estão enganando as pessoas. Eu gostaria que você explicasse aqui para o meu canal que vocês estão mentindo. Aí sim, o bispo ia explicar para essa pessoa. O bispo ia explicar, o padre iria explicar a verdadeira fé para esse rapaz, né, desse canal Além da Fé. Ao invés de ele fazer isso, porque daí mostra claramente que ele está fazendo aquilo que ele acusa a igreja de fazer, de manipular os seus, né, seguidores. Ele manipula os seus, né, seguidores. Como eu vinha falando, né, que Deus não age da maneira que ele quer que haja, magicamente. Deus não age dessa maneira. E Deus criou esse mundo exatamente como a gente conhece. Não de uma forma, não é um Deus, né, de uma forma mágica, como eu falei, né? Alguém vai cair e aparece uma mão ali no espaço e segura aquela pessoa, aparece dois anjos. Seria outro nível, né? A gente estaria em outro nível, a gente estaria em outro mundo, não seria esse mundo. Então, né, se uma pessoa vai lá na passarela, né, seja lá em Aparecida, seja aqui em São José dos Campos, seja onde for, e se joga, a pessoa, infelizmente, vai cair no chão e vai morrer. Vai se esbagaçar lá embaixo no chão e vai morrer. Porque não é assim que Deus age, né? Não é assim que Deus age. Infelizmente, essas pessoas chegaram nesse ponto, né, nesse estágio, dessa profunda tristeza, que a igreja não julga essas pessoas. A igreja tem um tratamento, tem uma maneira de tratar com essa questão. Mas não de uma forma mágica, como esse rapaz disse. Ah, por que Nossa Senhora não protegeu? Meus irmãos, vejam uma coisa, que esse rapaz precisa entender, né? Como eu já falei, né? Eles imaginam um mundo diferente do nosso mundo, do mundo real. Então, pensando no nosso mundo real, vamos pensar com o pé no chão, né? Nós estamos no mundo real. Eu e você, como criatura de Deus, estamos, né, sujeitos a adoecer. A ter uma perna amputada, um braço amputado, por uma doença. Estamos sujeitos a adoecer, porque somos criaturas. Estamos sujeitos, né, a sofrer um acidente, né? Bater o carro, cair de um avião, cair de um penhasco. Estamos sujeitos a essa situação, mesmo que a gente não procure. Mesmo que eu não procure, estou sujeito a adoecer. Você também que está vendo esse vídeo, né? Você é propício também, você pode adoecer. Criar uma doença e essa doença te levar à morte, te levar, né, à mutilação. Aí esses tais ateus vai dizer, mas onde é que está Deus? Deus está do jeito que ele sempre foi. Ele te fez criatura. Ele me fez criatura. E por sermos criatura, estamos sujeitos à chuva, ao sol, a acidentes, à doença. Estamos sujeitos a tudo. Por sermos criatura, justamente por sermos criatura. E por sermos essa criatura, estamos sujeitos, né, a esses acontecimentos. E Deus não vai mexer nisso
Porque é esse mundo que Deus criou. Já pensou que, como eu falei no início do vídeo, alguém perdeu as pernas, foi amputado, está numa cadeira de roda, e milagrosamente aquela perna cresce na frente de todo mundo, com esse rapaz filmando. Aí nessa cena, meus irmãos, nessa cena não seria esse mundo, seria outro mundo, né? Não seria nessa condição que a gente vive. Além do mais, que existe, né, o pecado. Existe o pecado. Por exemplo, veja, não é o assunto do vídeo, mas por exemplo, né, um fumante, um cara que fuma uma carteira de cigarro ou duas, né, por dia. Ele está vendo que lá na estampa do cigarro tem um pé estrofiado, tem uma boca deformada, tem uma mão aleijada, porque fumar causa câncer. Você vê isso na imagem que está ali no maço do cigarro. Fumar causa câncer. Você tem uma chance gigantesca de pegar aquela doença se você ficar fumando muito cigarro por aí afora. Aí quando você pega uma doença dessa, precisa amputar um braço ou uma perna, um membro do seu corpo, aí vem esse ateu e diz, olha, o culpado foi Deus. Por que Deus não interferiu? Por que, meus irmãos? Porque se Deus fosse para interferir, para essa pessoa não perder a perna, Deus teria interferido antes na sua vontade, no seu gosto. Antes dela fumar, Deus apareceria e dizia, não, você está proibido de fumar. Você não vai fumar, porque se você for fumar, você vai perder a sua perna e vai querer que eu restaure a sua perna. Entende? Quer dizer que esses tais, né, ateus, eles não fazem uma boa reflexão. Eles não percebem que a gente vive no mundo real e não no mundo da fantasia que eles criaram. Então, como eu falei, Deus não vai interferir, Deus não vai aumentar a perna daquela pessoa que perdeu, que foi amputada, né? Porque ela estava fumando. Ah, mas você queria que Deus a proibisse de fumar? Chegasse para ela, tirasse o cigarro da boca e desse uns tapas e dissesse, olha, você não vai fumar não, porque você vai me causar dor de cabeça depois. Deus não age assim, meus irmãos. Hoje mesmo no Evangelho, na Santa Missa, tem aquela passagem que o padre falou, que Deus diz assim, ó, eis que eu coloco diante de você a vida e a morte. Você precisa saber escolher. Você precisa, né, saber escolher. Se você fuma dois ou três maços de cigarro por dia e chega ao ponto de amputar um dos seus membros, de uma forma mágica, você não vai ter sua perna restaurada. Você não vai ter sua perna restaurada. Ela não vai crescer, né? Ela não vai crescer. Porque se fosse para Deus agir assim, depois que você tivesse a perna amputada, Deus agiria antes, proibindo, né? Limitando o seu espaço. Veja, a mesma coisa é, alguém bebeu uma garrafa de cachaça e foi dirigir, bateu em uma família, arrebentou, né, com a vida de uma família, matou ali mulher, criança. Aí a pessoa vai dizer, mas onde é que estava Deus? Por que Deus não restaura aquela vida? Por que Deus não restaura, não ressuscita aquelas crianças? Não salvou aquela mulher grávida que ia atravessando na avenida? Por causa, meus irmãos, que a gente vive no mundo real. E Deus não nos deixou livre. Lembra do cara que eu falei que bebeu a garrafa de cachaça e foi dirigir? Ele gostaria, se Deus o proibisse, seria outro mundo. Deus podia aparecer para ele e dizer, não, você não vai beber hoje, porque você vai causar um acidente. E vai matar aquela família, e as pessoas vão pôr culpa em mim. Então eu vou proibir você de tomar essa cerveja, eu vou proibir você de tomar essa cachaça. Você gostaria? A gente não vive nesse mundo, meu irmão. A gente não vive nesse mundo. Então, tá entendendo, meu irmão, como é que é as coisas? Então, esses tais ateus, pensa que é assim. Pensa que o cara vai viver de todo jeito, fumando de todo jeito, dirigir bêbado, fazer tudo de errado, e na hora que aconteceu um acidente, aí aparece Deus para restaurar. Se esse Deus que você imagina fosse para restaurar na hora do acidente, na hora da morte, seria também esse mesmo Deus que deveria nos proibir, deveria nos fechar numa caixa e a gente fazer só o que ele quer. Mas não, mas ele deixou a gente para fazer também um pouco da nossa vontade. A gente faz também a nossa vontade. Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Você precisa saber escolher. Entende, meus irmãos? Então, você vai compreendendo
com a mensagem cristã, você vai compreendendo que a coisa é real. A vida é real. Se você beber, for dirigir, a chance de você matar alguém é maior. Se você fumar, a chance de você adoecer é maior. Se você pular de uma ponte, a chance de você morrer é grande, porque ninguém vai agir de forma mágica. Deus não vai agir de forma mágica na hora que você precisa, porque também Deus não age de forma mágica na hora que você está pecando. Na hora que você sai de casa para adulterar, e pode acontecer uma desgraça, você ser morto por alguém, ou matar alguém, destruir a família de alguém, você está livre para fazer isso, infelizmente. Deus não vai te proibir. Ah, mas por que Deus não salvou aquele inocente que aquela pessoa foi matar? Porque aquele assassino tem liberdade. E o que prova também que aquela pessoa inocente que morreu, Deus tem um lugar bom para aquela pessoa. Deus prepara um lugar para aquela pessoa. Então tem que entender tudo isso, né? Antes de falar besteira, antes de chegar na igreja da pessoa, antes de chegar na passarela de Aparecida e mostrar tudo isso para o povo. Ah, mas por que a Aparecida não segurou essa pessoa que foi pular da passarela? Por que ela não fez isso? Por quê? Porque durante toda a vida aquela pessoa foi livre. Quando aquela pessoa provavelmente foi uma pessoa pecadora, provavelmente pecou na vida, com certeza todos nós pecamos na vida, né? Quando essa pessoa estava pecando, com certeza Nossa Senhora não chegou lá e deu um tapinha nas costas e disse, olha, está na hora de ir para casa. Você não vai pecar mais. Você vai se segurar. Então, meus irmãos, essa divindade imaginária desses tais ateus, é por causa disso que ele faz essa confusão. Porque eles criam uma divindade imaginária que socorresse o povo. Mas, se fosse para socorrer o povo, no resultado final, precisaria também proibir logo no início. Né? Precisaria proibir logo no início. Aí a pessoa não quer. Você não quer ser impedido de tomar sua cerveja, quer? Aí a pessoa não quer. A pessoa não quer parar de pecar. Não quer que Deus proíba ele de pecar. Mas quer que ele restaure a sua perna na hora que ele sofreu um acidente. A pessoa não quer que Deus o impeça de correr demais com o carro. Mas na hora que ele causar um acidente, aí eu quero Deus para restaurar a besteira que eu fiz. Beleza, meus irmãos? Então essa mensagem que eu deixo como resposta, né, a esse canal Além da Fé. Vejo um despreparo gigantesco nesses homens. Eles acham que são estudados, porque leram um livro aqui, outro ali, tal. Mas as senhorinhas que vão lá em Aparecida cumprir a sua promessa, comprar uma lembrancinha para a sua família, faz muito melhor do que essas pessoas. Entende muito mais do que essas pessoas. Porque elas sabem que Deus colocou diante de nós o bem e o mal, a vida e a morte. A gente precisa saber escolher. Então quem pula de uma passarela, seja ela lá em Aparecida, seja onde for, chegou a esse estágio, né, a esse ponto desesperador, a igreja não julga essas pessoas. E também a igreja não manipula ninguém, como ele vem falando nos vídeos dele. A igreja não manipula ninguém, apenas ensina corretamente. Se a gente fizer a escolha certa, como eu falei no vídeo, né, mesmo assim, fazendo todas as escolhas certas na vida, somos sujeitos a adoecer, porque somos criaturas. E é bom a gente se colocar no lugar de criatura e agradecer a Deus. Somos sujeitos a adoecer, somos sujeitos a passar fome, o desemprego nos prejudica. Então, tudo isso nos prejudica por quê? Porque somos criaturas. E Deus, repetindo mais uma vez, né, Deus não age de forma mágica como esses tais ateus querem, porque daí não seria esse mundo, seria um outro mundo, seria uma outra realidade. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu deixo nesse vídeo. O que eles querem, né, é uma outra realidade. E a realidade que eles querem tá no mundo, né, imaginário, tá na fantasia. O mundo real é esse. Estamos sujeitos, né, a adoecer. Enquanto, né, estivermos vivos, estamos sujeitos a isso. E Deus não é culpado disso, não. A gente tem que agradecer a Deus que Ele nos criou para fazer a escolha certa. Para fazer as escolhas certas. E quando acontecer uma desgraça, o cristão saber, entender que somos criaturas. E não somos Deus. E que Deus dá recompensa, né, àqueles inocentes que foram feridos pelos adultos. Aquelas pessoas que são perseguidas inocentemente. Então a gente crê que Deus preparou, no final, coisas boas para seus filhos. E não a desgraça, e não o suicídio, e não a doença. Mas que esse mundo que a gente vive é um mundo real e não um mundo cheio de fantasia. Então,
Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí com os seus amigos, né, essa mensagem. Muito obrigado e fique com Deus.